Olá, eu sou a professora Cissa, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal Explicando um pouco mais. Se você é novo, está chegando por aqui agora, eu quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. E a você que já está aqui, que já participa das nossas aulinhas online, um super beijo. Então, nosso vídeo de hoje é uma continuidade do vídeo anterior. No vídeo anterior, nós falamos sobre os animais vertebrados. E hoje nós iremos falar sobre os animais invertebrados. E o que são os animais invertebrados? Ora, os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem ossos, que não possuem o quê? A coluna vertebral. Algumas dessas espécies possuem o corpo mole e outras apresentam uma estrutura rígida externa que ajuda o quê? A sustentar o corpo. Então, o que nós podemos dizer que são os animais invertebrados? Os animais invertebrados são aqueles que não possuem ossos. Não possuem ossos, né? Coluna vertebral, que em contrapartida eles possuem o quê? O corpo mole, outros apresentam a estrutura rígida externa. Então aqui, característica dos animais invertebrados, nós podemos dizer que eles não possuem ossos, coluna vertebral, né? Que eles possuem o corpo mole, alguns têm uma estrutura rígida externa que vai dar sustentação ao corpo. Podemos colocar aqui como exemplo o besouro, o caranguejo. E eles possuem o quê? Uma carapaça, que é chamado de esqueleto externo, né? Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem. Então, eles podem ser classificados como terrestres e aquáticos. Então, os animais invertebrados terrestres são aqueles animais que passam a maior parte do seu tempo, a maior parte da sua vida em ambiente com solo seco e terra úmida. Então, nós podemos incluir aqui como exemplo a abelha, a formiga, mosquito, lesma, entre outros. E aquáticos? São os animais que podem ser encontrados em todo o mundo, tanto em água doce, como nos rios, nos lagos, na água salgada, como nos mares, nos oceanos. Nós podemos colocar aqui como exemplo os crustáceos, polvo, estrela do mar, e etc. Existem também as espécies que são parasitas. E essas espécies elas vão viver aonde? No interior do corpo dos animais, inclusive dos homens, né? Que nós temos aí a lombriga, que é o caso da lombriga, da tênia, tá bom? Então nós temos como classificação os animais invertebrados, os terrestres, os aquáticos e os parasitas também que vivem no interior do corpo dos animais. Então, nos animais invertebrados, os 8 filos mais estudados são esporíferos, quinidários, plateumintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos. Então, vejamos, o que seriam os poríferos? Os poríferos são o que? As esponjas que possuem o corpo rico em poros, são animais sésseis quando adultos. Eles não possuem a capacidade de locomover-se.
eles alimentam-se por meio de filtração. O que é isso, essa filtração? É a retirada de partículas de alimentos da água quando passam pelo seu corpo. Então, como exemplo de poríferos, nós temos as esponjas. Quinidários são um grupo de animais que vivem no ambiente aquático. Nós temos como exemplo águas-vivas, anêmonas, e as hidras. O corpo dessas espécies ela apresentam simetria radial e a sua cavidade gastrovascular apresenta apenas uma única abertura, que é por onde entram os alimentos e saem os resíduos desses animais. Então, como os quinidários, nós temos aí água-vivas, anêmonas e as hidras. Plateumintos são invertebrados, animais invertebrados, que possuem o corpo plano dorsoventralmente, achatados, né? Conhecido como aqueles vermes achatados. Nós temos aí a tênia, como exemplo, esquitossomo, os nematódios. Eles são encontrados em vários ambientes. Eles possuem o corpo fusiformes. O que é isso? É alongado, mas com extremidades mais estreitas. Temos como exemplo as lombrigas, os oxíuros, moluscos. Os moluscos, eles possuem o quê? O corpo mole. Alguns representantes possuem uma concha rica em carbonato de cálcio, que reveste e protege o seu corpo. É o exemplo de polvos, lesmas, lulas, anelídeos. O próprio nome, ele já sugere, né? Quando ouvimos falar anelídeos, vai lembrar o quê? Anéis, muito bem. Então, como o nome sugere, ele apresenta o corpo dividido em anéis e podem ser encontrados em ambientes de água doce, salgado e solo úmido. É o caso das minhocas, sanguessuga, artrópodes. Os artrópodes, eles representam o grupo com maior diversidade de espécies conhecidas. A presença de um exoesqueleto e de apêndices articulados é a característica marcante nesses animais. Nós podemos citar como artrópodes os caranguejos, os camarões, carrapato, entre outros, tá bom? Carrapatos. E os equinodermos. Equinodermos são os animais marinhos que apresentam um endoesqueleto formado por placas calcárias rígidas. Quando eu falo de exoesqueleto, eu falo o quê? Da parte externa. Quando escutamos falar de endoesqueleto, é o esqueleto na parte interna. Então, os equinodermos são animais marinhos que apresentam um endoesqueleto formado por placas calcárias rígidas. Então, vejam, eles não possuem ossos, é formado por placas calcárias rígidas. Eles possuem um sistema formando uma rede de canais hidráulicos que eles se ramificam, formando os chamados pés ambulacras, que garantem o quê? A movimentação desses animais. Então, como exemplos de equinodermos, nós temos o ouriço do mar. Temos também aí a estrela do mar. Então, vamos a algumas curiosidades dos animais invertebrados. Você sabia que os animais invertebrados,
eles correspondem a aproximadamente 95% das espécies de animais existentes no nosso planeta. A minhoca gigante australiana, ela pode atingir até 3 metros de comprimento. Uma formiga, ela pode carregar em média até 50 vezes o seu peso. Imagina, até 50 vezes o seu peso uma formiga pode carregar. E para encerrar, uma pulga, já pensou numa pulguinha? Ela pode pular até 50 centímetros de altura. Olha que curiosidades bacanas, né? Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Lembrando que se você não assistiu a aulinha sobre os animais vertebrados, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que você possa assistir. Então, animais vertebrados e animais invertebrados estão em vídeos separados, que é para que não fique muito extenso, para que não ficasse enorme os vídeos. Então eu coloquei vertebrados em um vídeo e invertebrados em outro vídeo, tá bom? Eu espero ter ajudado. Um super beijo, até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!